Meu nome é Marcos e esse é o canal Contando as Escrituras. Você já se perguntou sobre os segredos mais profundos e misteriosos da Bíblia? Aqueles que nos fazem questionar a nossa própria existência e a presença divina ao nosso redor? Pois bem, prepare-se para uma jornada fascinante e repleta de revelações surpreendentes. No vídeo de hoje, vamos explorar os dois anjos mais enigmáticos e poderosos mencionados nas Escrituras Sagradas, Ofanim e o Anjo do Senhor. Acredite, essas figuras celestiais possuem histórias tão intrigantes que irão prender sua atenção do início ao fim. Desvendaremos seus mistérios, revelando seus propósitos divinos e como eles influenciaram a trajetória da humanidade. Prepare-se para mergulhar em um universo de conhecimento transcendental, onde cada palavra e cada detalhe irão te cativar e te deixar ansioso por mais. Não perca tempo, pois essa é uma oportunidade única de expandir seus horizontes e desvendar os segredos ocultos por trás desses anjos tão poderosos. Número 1. Ofanim. Esses seres celestiais podem ser considerados os mais enigmáticos entre todas as criaturas mencionadas na Sagrada Escritura. A palavra Ofanim deriva do hebraico antigo e, curiosamente, não tem uma forma singular. Sua singularidade está intrinsecamente ligada à complexidade de sua existência. Uma das características notáveis que os torna tão intrigantes é a descrição das rodas que compõem o trono divino, conforme mencionado na visão do profeta Ezequiel. Na visão de Ezequiel, que é relatada nos capítulos 1 e 10 do livro que leva o seu nome, o termo Ofanim é introduzido. É nessa visão que encontramos a representação das rodas que acompanham o trono de Deus. Essas rodas brilhantes e misteriosas são descritas como semelhantes a topázios cintilantes e são notáveis por sua estrutura intrincada. Elas parecem ter uma vontade própria, movendo-se nas 4 direções sem necessidade de virar, e suas bordas são adornadas com olhos. Essas rodas estão diretamente ligadas aos seres viventes que Ezequiel viu, movendo-se em sincronia com eles, como se o espírito dos seres viventes estivesse intrinsecamente ligado às rodas. A visão de Ezequiel é um testemunho da grandiosidade do divino. Deus revela-se como um soberano supremo, com um trono cercado de mistérios e criaturas celestiais. Ezequiel, que estava exilado na Babilônia na época da visão, foi escolhido por Deus para receber esse vislumbre impressionante. A visão começa com uma nuvem tempestuosa vinda do norte, cheia de relâmpagos e chamas. Essa nuvem era a manifestação da presença divina. Dentro dela, brilham 4 seres luminosos, cada um com 4 faces distintas: humana, leonina, bovina e águia. Embora os seres se assemelhem a humanos à primeira vista, eles são muito mais do que isso. Ezequiel não os identifica diretamente como Ofanim na visão inicial, mas posteriormente, no capítulo 10, eles são identificados como querubins. Os querubins são uma classe de anjos que desempenham um papel especial na proteção e adoração a Deus. São seres que servem como guardiães do trono divino. Continuando com a descrição da visão, Ezequiel nota a presença das rodas ao lado dos seres viventes. Estas rodas são extraordinárias, feitas de forma complexa e ornamentadas com olhos em suas bordas. Elas são uma extensão do próprio trono divino e se movem em perfeita harmonia com os seres viventes. O movimento contínuo e sincronizado das rodas é um testemunho da atividade constante da presença divina. Ezequiel, percebendo a complexidade e o simbolismo presentes na visão, as rodas, descritas como tendo a capacidade de se movimentar em qualquer direção sem causar caos ou desordem, evocam uma sensação de ordem divina perfeita. É como se essas rodas estivessem livres de qualquer mecanismo de direção, movendo-se harmoniosamente em sincronia com a vontade divina. A presença dos olhos nas rodas é intrigante, pois evoca a ideia de uma vigilância constante. Esses olhos não apenas representam a habilidade de observar, mas também sugerem um conhecimento profundo e inteligência. Os anjos, chamados querubins e mais tarde identificados como Ofanim, são descritos como cheios de olhos, demonstrando sua vivacidade e sabedoria. Essa vivacidade é refletida nos olhos, que são capazes de enxergar o caminho, revelando sua conexão vital com os seres vivos que estão acima deles. Ezequiel, ao mencionar que os espíritos dos seres vivos estavam nas rodas, destaca a ligação íntima entre essas criaturas celestiais e o próprio trono divino,
Essa conexão é um lembrete da profunda harmonia que permeia o reino celestial, onde todas as partes funcionam em perfeita harmonia para cumprir a vontade de Deus. As visões de Ezequiel inspiraram a fascinação ao longo dos séculos, e essa descrição complexa das criaturas celestiais e das rodas dentro de rodas tem sido um ponto de discussão entre estudiosos religiosos e teólogos. No entanto, vale ressaltar que a experiência de Ezequiel é uma visão visionária e, como tal, pode incluir características surreais que transcendem a compreensão humana. Além disso, é importante notar que a identificação dos Ofanim como uma categoria distinta de anjos, juntamente com serafins e querubins, é uma interpretação posterior e não é mencionada explicitamente na Bíblia. Essa interpretação pode variar entre diferentes tradições religiosas e teológicas. A visão de Ezequiel dos Ofanim e sua conexão com o trono divino são um testemunho da complexidade e da majestade da presença divina. Essa visão inspirou reflexões profundas sobre a natureza de Deus e a ordem celestial, permanecendo como um elemento fundamental da teologia e da espiritualidade ao longo da história. Sendo criaturas angelicais, embora os escritores apócrifos judeus tenham classificado os Ofanim como uma classe de anjos e os tenham listado em sua hierarquia de anjos, juntamente com os serafins e os querubins, é importante destacar que sua verdadeira natureza permanece um mistério. A singularidade dos Ofanim reside em sua semelhança com as rodas da vida, o que lhes confere um poder sobrenatural extraordinário e uma proximidade ímpar ao trono de Deus. Com seus múltiplos olhos, eles se tornam testemunhas do divino. Seja considerando-os seres angelicais ou mecanismos divinos de transporte multidimensional, o essencial é a função que desempenham, que é revelar a glória de Deus. Essas criaturas, vistas por Ezequiel e compartilhadas com todos os crentes, proporcionam uma visão renovada da majestade divina. Os Ofanim, que apareceram na visão de Ezequiel, ilustram o domínio absoluto de Deus sobre todo o cosmos. As rodas omnidirecionais constantemente nos lembram de que o Deus que adoramos é onipresente, capaz de estar em todos os lugares e em todos os momentos, como indicado no livro de Ezequiel 1:12. O mesmo Espírito que guia os querubins habita nos Ofanim quando eles se movem, demonstrando uma unidade simbólica de submissão. Isso ressalta a autoridade suprema de Deus e o direito de governar e reinar sobre todas as coisas. A onipotência divina e os olhos que cobrem as rodas dos querubins simbolizam a onisciência de Deus, que tudo vê e tudo sabe. Por que é importante para os cristãos conhecerem o reino sobrenatural? Em Efésios 6:12, somos instruídos de que nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra forças espirituais malignas. Deus deseja que os crentes estejam conscientes do mundo além do visível, para que possamos, no poder do Senhor, estar preparados para enfrentar os estratagemas do inimigo. Nos tempos atuais, o extremismo é predominante. Alguns crentes minimizam a dimensão sobrenatural de sua fé, adotando uma visão naturalista que se apoia exclusivamente em doutrinas. Por outro lado, há aqueles que se tornam tão absorvidos pelo reino espiritual que têm pouca utilidade na terra. Em primeiro lugar, precisamos ter nossos olhos abertos para a realidade espiritual que nos cerca, assim como o servo de Elias foi encorajado a não temer em 2 Reis 6:16. Em segundo lugar, é importante compreender a natureza dos anjos que atuam como mensageiros divinos em nossa realidade. Entre eles, um anjo se destaca nas escrituras do Antigo Testamento, aparecendo cara a cara com pessoas que desempenham papéis cruciais nos planos de Deus. Além disso, a compreensão das hierarquias celestiais, como a dos Ofanim, fornece uma visão mais profunda da ordem divina e da conexão entre o mundo espiritual e o terreno. A própria natureza dessas criaturas misteriosas desafia nossos conceitos terrenos e nos convida a refletir sobre a grandiosidade de Deus. É crucial que os crentes estejam cientes de que a esfera sobrenatural é uma parte vital da sua fé, pois isso os capacita a enfrentar desafios espirituais com sabedoria e discernimento. A busca pela compreensão do reino sobrenatural não apenas fortalece a fé, mas também nos aproxima do divino e de sua soberania sobre todas as coisas. Portanto, como cristãos, devemos abraçar essa dimensão espiritual,
sempre mantendo uma perspectiva equilibrada que nos permita servir tanto no mundo espiritual quanto no terreno, à medida que nos esforçamos para cumprir o plano divino para nossas vidas. Número 2. O anjo do Senhor. Quem é este anjo? O anjo do Senhor é uma figura que aparece em várias passagens do Antigo Testamento e que tem uma importância especial na história da salvação. Há diferentes interpretações sobre a identidade do anjo do Senhor, mas a mais aceita é que se trata de uma manifestação visível do próprio Deus em algumas ocasiões e de um mensageiro celestial em outras. O anjo do Senhor revela o cuidado, a providência, a autoridade e a promessa de Deus para o seu povo. Algumas das passagens que mostram a importância do anjo do Senhor na Bíblia são: o anjo do Senhor apareceu a Agar, a serva de Sara, que estava grávida de Ismael, e lhe deu uma profecia sobre seu filho. O anjo do Senhor também lhe ordenou que voltasse para sua senhora e se submetesse a ela. Agar reconheceu que o anjo do Senhor era o próprio Deus e chamou-o de o Deus que me vê. O anjo do Senhor apareceu a Abraão quando ele estava prestes a sacrificar seu filho Isaque e impediu-o de fazê-lo. O anjo do Senhor também confirmou a aliança de Deus com Abraão e prometeu-lhe que sua descendência seria numerosa e abençoada. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. O anjo do Senhor apareceu a Moisés na sarça ardente e se identificou como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O anjo do Senhor também enviou Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito e lhe revelou o seu nome: Eu sou o que sou. O anjo do Senhor apareceu a Josué, o líder de Israel, quando ele estava diante de Jericó, e se apresentou como o príncipe do exército do Senhor. O anjo do Senhor instruiu Josué sobre como conquistar a cidade e ordenou-lhe que tirasse as sandálias dos pés, pois o lugar onde ele estava era santo. O anjo do Senhor apareceu a Gideão, um dos juízes de Israel, e lhe chamou de homem valente. O anjo do Senhor também encorajou Gideão a libertar Israel dos midianitas e confirmou o seu chamado com um sinal milagroso. Gideão percebeu que o anjo do Senhor era o próprio Deus e temeu por sua vida. Outro exemplo notável da presença do anjo do Senhor se encontra no Antigo Testamento, quando este se manifesta no Balaão. No livro de Números, relata o episódio em que Balaão saiu em uma viagem com a intenção de amaldiçoar o povo de Deus. No entanto, Deus ficou irado com a sua decisão, e o anjo do Senhor se colocou como um adversário no seu caminho. Balaão foi montado em sua jumenta, acompanhado por seus 2 servos. Quando a jumenta avistou o anjo do Senhor parado na estrada com a espada desembainhada, ela desviou-se da estrada e foi para o campo. Balaão, em sua frustração, chegou a espancar a jumenta para fazê-la voltar à estrada. O anjo do Senhor então seguiu adiante e se posicionou em um lugar estreito, onde não havia espaço para virar à direita ou à esquerda. Este relato exemplifica o papel singular do anjo do Senhor, que não atua apenas como um mensageiro divino, mas também estão ativo na vida dos crentes, guiando e protegendo aqueles que buscam cumprir a vontade de Deus. As aparições do anjo do Senhor são momentos significativos nas Escrituras, destacando a conexão direta entre o divino e o terreno, além de enfatizar a autoridade e a presença de Deus em situações cruciais. Esses são apenas alguns exemplos da importância do anjo do Senhor na Bíblia. Em cada caso, o anjo do Senhor demonstra o amor, a fidelidade, a soberania e a graça de Deus para com os seus servos. O anjo do Senhor também aponta para a vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é a imagem visível do Deus invisível, e que veio ao mundo para salvar os pecadores. À medida que exploramos essas histórias antigas e misteriosas, podemos extrair valiosas lições para a nossa jornada espiritual. Assim como Balaão, enfrentamos situações em que somos tentados a seguir caminhos que não estão alinhados com a vontade de Deus. No entanto, são esses momentos críticos que o anjo do Senhor se faz presente, guiando-nos e nos lembrando da importância de permanecer no caminho da retidão. Podemos aplicar essa sabedoria em nossas próprias vidas, lembrando-nos de que, em nossos momentos de adversidade e desafio, há uma força divina pronta para nos guiar. À medida que compartilhamos essas histórias e reflexões com outros, inspiramos uns aos outros a permanecer no caminho da fé e a confiar na orientação divina. Portanto,
Convido você a compartilhar esta mensagem de esperança e confiança com aqueles que você conhece, para que todos possam ser fortalecidos em sua jornada espiritual. Juntos, podemos enfrentar os desafios da vida com fé e determinação, sabendo que o anjo do Senhor está ao nosso lado, pronto para nos guiar em cada passo do caminho. Obrigado por assistir este vídeo sobre os 2 anjos mais misteriosos da Bíblia. Se você gostou deste conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. E se você quer descobrir mais sobre estes assuntos da Bíblia, assista ao vídeo Antes da Segunda Vinda de Cristo, estes 4 sinais acontecerão, que está na tela agora. Clique na tela e confira. Até a próxima.